questão número 7 da nossa lista. Do mesmo jeito que há questões muito demoradas, há questões bem mais rápidas. Na tabela seguinte, são anotadas as idades de 40 pessoas inscritas para participar do júri em um julgamento. Então, meus amigos, o que nós temos aqui, na verdade, é um rol. Um rol, professor, sim. Um rol é uma sequência de valores em ordem crescente ou decrescente. Normalmente, o rol vem apresentado como uma sequência de valores crescentes. Pode ver, ó, começou aqui em 19, 22, 27, os valores vão crescendo, 29, para não ficar, não caberia colocar os 40 em sequência, ele colocou de 10 em 10, 29, então terminou lá em cima, vem aqui para baixo, ó, 29, 30, e aí vai, 35, continuando, 35, são 40 valores, temos aqui um rol, ok? Aí a questão diz assim, o juiz, consultando essa tabela, decide não convocar os candidatos cujas idades estão abaixo do primeiro quartil, bem como aqueles cujas idades estão acima do terceiro quartil. Ele nem queria gente muito nova e nem queria gente muito velha. Essa é a realidade aqui. Só acho muito difícil, olha aqui para mim, eu acho muito improvável, que um juiz de direito conheça de estatística. Mas vamos voltar aqui para a nossa questão, Isso não vem ao caso, professor, realmente não vem ao caso. Vamos lá. O primeiro e o terceiro quartil são, respectivamente... então olha aqui para mim. Eu quero crer que você já estudou comigo aqui no Olá Amigos, você já fez aqui o curso regular de estatística descritiva. Porque se o fez, você mata essa questão aqui, ó, num piscar de olhos. Vamos juntos, num piscar de olhos. Professor, então olha aí, ó, são 40 elementos. Vamos dividir no meio. 20 para cima e 20 para baixo. É verdade isso? Verdade. Se eu quisesse calcular a mediana, ora, esse conjunto tem 40 elementos. 40 é um número par de elementos. Aí você ia pensar, sendo um número par de elementos, então esse conjunto tem dois elementos centrais. São dois elementos que ocupam as posições centrais desse conjunto. Quais são? Ó? Esse 35 bem ali e esse 35 bem aqui. São os elementos que estão no meio do conjunto, rigorosamente no meio do conjunto. As posições que eles ocupam são as posições n sobre 2, 40 dividido por 2, 20, 20ª posição, e a vizinha posterior, a 21ª. Aqui estão as duas posições centrais desse conjunto. Pode conferir. Esse 35 ocupa a 20ª posição e esse outro 35 ocupa a 21ª posição. Uma vez que você identificou quais são os elementos centrais, para saber a mediana do conjunto, você soma os dois elementos centrais, divide por 2. Ótimo, deu 35. E agora? Agora você separa, ok? Separa todo mundo que está à esquerda desse conjunto, na parte de cima, e todo mundo que está na parte de baixo, a partir do cálculo da mediana. Foi o que nós já fizemos. Esse tracejado de vermelho aqui, esse tracejado central, já realizou esse trabalho. Já dividimos em 2. Pronto. E agora? Agora é como se você tivesse um conjunto menor aqui na parte de cima e um conjunto menor aqui na parte de baixo. Quando você for calcular a mediana desse conjunto aqui de cima, a mediana desse conjunto aqui de cima vai se chamar Q1, primeiro quartil. E quando você for calcular a mediana desse conjunto aqui de baixo, ela vai se chamar Q3, terceiro quartil. Professor, quer dizer que é assim que funciona? É exatamente assim que funciona. Então agora, por hora,
ignore que existe essa parte aqui de baixo. Faz de conta que nosso conjunto é só o que está ali em cima, ok? São 20 elementos, 20. Se eu quiser calcular a mediana desse conjunto, já que tem um número par de elementos, nzinho é igual a 20, e 20 é um número par. Então, haverá duas posições centrais nesse conjunto. A primeira calculada como n sobre 2. 20 dividido por 2, 10. A 10ª posição. E a vizinha posterior à 10ª é a 11ª. Então, as duas posições centrais desse conjunto são a 10ª e a 11ª. A 10ª posição é ocupada pelo elemento 29. A 11ª é ocupada pelo elemento 29. Somam-se esses elementos centrais e divide-se o resultado dessa soma por 2. Ok? 29 mais 29 dividido por 2 dá igual a 29. Então, o primeiro quartil, Q1, é exatamente igual a 29. Mesmo procedimento, vamos fazer agora, ok? Só que agora para essa metade de baixo do conjunto. Então, a partir de agora, nós ignoramos que existe essa parte aqui de cima. Ignoramos, vamos trabalhar só com a segunda metade, como se fosse ele um conjunto independente. Esse conjunto independente de baixo tem 20 elementos. Ah, tem 20 elementos. É um número par de elementos. São duas posições centrais, portanto, que ele apresenta. Então, se são duas posições centrais, vamos lá. N sobre 2. 20 dividido por 2, 10. 10ª posição e a vizinha posterior, 11ª posição. Então, vamos lá. Quem é que está ocupando a 10ª posição desse conjunto? Aqui de baixo é o 44. Quem é que está ocupando a 11ª? Também é o 44. Somam-se esses dois elementos centrais e divide-se o resultado desta soma por 2. 44 mais 44, 88 dividido por 2, 44, ele próprio. Então, o Q3, terceiro quartil desse conjunto, é igual a 44. Portanto, meus amigos, 29 e 44, letra A, resposta da questão número 7, ok? Resposta da questão número 7. Este exemplo aqui foi para cálculo dos quartis para um rol com um número par de elementos. Veja bem, mas se fosse um número ímpar de elementos, pense aqui comigo. Se o conjunto fosse esse, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Olha aí. Esse conjunto tem 9 elementos. 9 é um número ímpar de elementos. Olha aí, preste atenção. Se eu quiser saber quem é o valor do Q1, primeiro quartil, e do Q3, terceiro quartil, o primeiro passo que você faz é calcular, identificar onde está o valor da mediana. Ah, então vamos lá. Professor, nesse caso, que é o número ímpar de elementos, só haverá uma posição central ocupada. A posição central será calculada por meio dessa conta, n mais 1 sobre 2. N é igual a 9. 9 mais 1, 10. 10 dividido por 2, 5. A quinta posição é a única posição central desse conjunto. Por que agora só tem uma posição central, quando no exemplo passado eram 2, professor? Porque lá eram 40 elementos, o número par de elementos. Aqui é o número ímpar. Muda tudo. Só existe uma posição central, quando o rol tem o número ímpar de elementos. Neste caso, quinta posição. Vamos marcar aqui com o dedo. Primeira posição, segunda, terceira, quarta. Aqui está o elemento que ocupa a quinta posição. Ele é a própria mediana. O que eu faço? Separe a mediana aqui do conjunto. Quando você separou a mediana do conjunto, nasceram agora dois novos conjuntos. Vamos ver aqui, ó. Nasceu um conjunto menor à esquerda da mediana. Nasceu um conjunto menor à direita da mediana. Ah, muito bem. E agora, professor? Agora, se você calcular a mediana desse conjunto aqui da esquerda, vai ser o Q1
primeiro quartil. Se eu calcular a mediana desse conjunto aqui da direita, vai ser o Q3, terceiro quartil. Ah, professor, rapaz, olha aí. Muito bem, e agora? Quem é a mediana desse conjunto? 10, 20, 30, 40. É o número par de elementos, são 2 os elementos que ocupam as posições centrais. Você vai somá-los e vai dividir por 2. 20 com mais 30, 50. 50 dividido por 2, 25. O Q1 é igual a 25. Agora, olhe só para esse conjuntinho aqui. 60, 70, 80, 90. São 4 elementos. São 4 elementos. E as posições centrais são essas duas, ó. 70 e 80. E agora, como é que eu calculo a mediana? Some os elementos que estão nas posições centrais, divida por 2. 70 mais 80, 150, dividido por 2, 75. O Q3, portanto, é igual a 75. É assim que se calcula, calculam os quartis, ok? É assim que se calculam os quartis para um rol com número ímpar de elementos. Se for com número par de elementos, acabamos de fazer, não tem diferença. Identifica a mediana, separa a mediana, cria 2 conjuntos, um à esquerda e um à direita. A mediana do novo conjunto da esquerda é o Q1, a mediana do novo conjunto da direita é o Q3. Só para não perder a viagem, quando você sabe quanto vale o Q1 e o Q3, tá? Você pode calcular a amplitude quartílica. Amplitude quartílica é a diferença Q3 menos Q1. Amplitude quartílica, Q3 menos Q1. Nesse caso aqui, 75 menos 25 igual a 50. E para não perder a viagem de novo, a amplitude interquartílica, é a amplitude quartílica. Eu chamei aqui quartílica, mas pode ser interquartílica. É mais usado, inclusive, tá? Vou colocar aqui de novo. Amplitude interquartílica. Interquartílica entre os quartis, ok? E a semi-interquartílica, professor? É a amplitude interquartílica. Semi é um prefixo que indica metade, sobre 2. Amplitude semi-interquartílica, Q3 menos Q1 sobre 2. Amplitude interquartílica, Q3 menos Q1. Ok? No caso aqui, a semi-interquartílica seria 50 dividido por 2, que é igual a 25. Muito bem.